Aleluia. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Boa noite. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, hoje eu vim aqui para compartilhar com os irmãos o trecho da palavra do Senhor e tenho certeza que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Fique atento, abra seus olhos, seus ouvidos, seu coração, sua mente. São dias muito difíceis, os dias que nós enfrentamos. E essa igreja não se furta na responsabilidade de tratar de assuntos do cotidiano, assuntos relativos à nossa vida. Claro, tudo isso pautado na palavra do Senhor, não de acordo com a nossa sabedoria, nem com a nossa inteligência, mas com aquilo que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina. E é nesse sentido que eu quero convidar os irmãos à primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. Gosto muito desse jovem pastor Timóteo. E gosto especialmente do jeito carinhoso que o apóstolo Paulo o trata, o ensina, o exorta e cuida dele. E hoje nós vamos ver a grande responsabilidade que estava sobre os ombros do jovem pastor Timóteo, capítulo 1, na primeira carta. E se eu for muito eficiente, eu vou conseguir falar das duas cartas, se eu aproveitar bem o tempo. Peço a Deus que sim. A primeira carta do apóstolo Paulo, eu vou passar pelas duas cartas. Então você, por favor, mantenha a sua Bíblia aí aberta. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Com dificuldade aí olha para o lado, pede ajuda lá no finalzinho. Depois de Tessalonicenses, não ajuda muito, né? Mas antes dos Hebreus. E quem não tiver aí, acompanha conosco. Nós vamos até o versículo 7. Eu vou ler aqui junto com vocês. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. Senhor, essa é a tua palavra poderosa e nós te pedimos, Senhor, fala conosco nessa noite através da tua palavra. Somos os teus servos, os teus filhos, dependentes, necessitados dela, porque o Senhor é luz, o Senhor é vida, o Senhor é fonte e nós necessitamos de ti, Senhor. Tu és tudo em nós, Senhor. Fala poderosamente em nossos corações. Orienta, Senhor, as minhas palavras, Senhor, os meus pensamentos nessa noite, para que o Senhor possa falar poderosamente com cada um aqui, Senhor. Conheces as nossas mentes, os nossos corações, os nossos desejos, as nossas ansiedades, os nossos temores, os nossos medos, as nossas angústias. Mas nós cremos, Senhor, que Tu tens uma palavra para falar com cada um nesta noite. Porque Tu és o Deus poderoso, todo-poderoso, Tu Deus eterno. Nós te rogamos, Senhor. E essa também é a nossa oração de gratidão, porque nós cremos que o Senhor é todo-poderoso em nós. A nossa oração, em nome de Jesus, é o nosso Senhor. Amém, amém, amém. Pode se sentar, irmão. Como eu disse, espero conseguir falar das duas cartas. Irmãos, Timóteo foi encontrado por Paulo
É, Timóteo é filho, né, de uma mãe judia, de um pai grego. E nas suas viagens, nas suas andanças, Paulo passou numa cidade chamada Listra. E lá conheceu um jovem chamado Timóteo. E ficou surpreso com tamanha dedicação e devoção que aquele menino tinha com a palavra de Deus. Esse menino tinha sido ensinado pela sua mãe, pela sua avó. Era um homem devoto à lei de Deus, era um homem apegado à palavra, mas não só apegado de religioso, ele era um homem que tinha atitudes que chamaram a atenção de Paulo. Atitudes, claro, voltadas para a obediência à lei do Senhor. A mãe e a avó de Timóteo fizeram questão de ensinar o jovem na palavra do Senhor e na expectativa de um Messias. Isso é muito importante. Timóteo foi ensinado na esperança de ter um Salvador. E ele cresceu com essa esperança. E a sua vida, e as suas atitudes, e as suas obras eram baseadas nessa esperança, segundo a lei, mas segundo também essa vontade de receber o Messias, o Salvador. E Paulo encontrou esse menino, esse jovem. Chegando lá, ele percebe tudo isso, ele passa um tempo ali em Listra, e ele convida Timóteo a caminhar com ele, a viajar com ele. E Timóteo não perdeu a grande oportunidade de viajar ao lado de um homem como Paulo. Eu fico imaginando se eu tivesse essa oportunidade. Irmão. Imagina, viver anos e anos viajando, sofrendo, passando dificuldade, mas aprendendo com aquele homem. E assim Timóteo fez, por muitos anos, por alguns anos. Não muitos, por alguns anos. Mas chegou o momento de Timóteo assumir as suas responsabilidades. Paulo percebeu que Éfeso, uma das maiores cidades, uma das maiores igrejas que Paulo havia fundado, eu posso falar assim, passava por grande dificuldade. E ele destacou o jovem pastor Timóteo para aquela grande cidade, para aquela capital, para aquela grande igreja. Uma cidade maior tem mais problema, né, irmão? Uma igreja maior, pensem vocês por si mesmo. E aí ele vai, ele é enviado, um jovem, mas é enviado com a segurança de Paulo. E vai. E passa um tempo, e com certeza Timóteo deve ter mandado um relatório para Paulo do que ele encontrou lá. E aí Paulo agora escreve a primeira carta, segundo o que ele ouviu de Timóteo, segundo o que ele ouviu dos irmãos que passavam por ali, por Éfeso, e da notícia que chegou aos ouvidos de Paulo a respeito da igreja, dos irmãos, das atitudes do povo de Éfeso. Então, quando você começar a ler as duas cartas, você logo vai perceber a quantidade de problemas que aquela igreja passava. Não a igreja em si, mas os atos das pessoas, as atitudes delas. Eu não vou conseguir falar sobre todas aqui, irmão, só de algumas, mas Paulo começa falando aí, logo no versículo que a gente leu, que alguns homens querem ser mestres da lei, mas não entendem o que dizem e nem o que afirmam. Olha só o problema que Paulo já começa relatando para Timóteo. Timóteo sabia daquilo, mas ele precisava de uma orientação do apóstolo Paulo, e Paulo vai orientá-lo do que é que Timóteo precisa fazer com essa igreja. E ele começa falando muitas coisas. Primeiro ele fala, Timóteo, peça ao povo que ore, que interceda pelos reis, pelas autoridades, para que tenhamos uma vida em paz. Porque se a igreja tiver paz, irmãos, a igreja avança. A oração pelas autoridades hoje tem que ser uma oração para que a igreja de Cristo tenha paz. Para que as autoridades nos deixem em paz.
Nós não queremos nenhuma relação com o Estado. Nós queremos paz. Que as autoridades nos deixem em paz. Para pregarmos a palavra de Cristo em paz. Para anunciarmos o Evangelho em paz. Pedimos muito que as autoridades não nos atrapalhem. A verdade de ontem é a verdade de hoje. A verdade de Deus nunca mudou, irmão. Paulo está falando assim, olha, se vocês orem para as autoridades, mas para que eles nos deixem em paz. Parece que o povo tinha muito tempo para fazer muitas coisas erradas, né? Então Paulo começa orientando, orem. Orem para que essas autoridades parem de nos perseguir. E Paulo sabia do que estava falando. Ele foi preso muitas vezes pelas autoridades dos países. Pelos governadores, pelos príncipes, pelos reis. Pelo imperador. E passou boa parte da sua vida preso. E aí, ao final de cada capítulo, ele fala um poema, né? Um poema ao Senhor. Depois, no capítulo 3, ele fala, olha, escolhe para você, Timóteo, homens fiéis, homens irrepreensíveis, marido de uma só mulher. Por que será que ele fala marido de uma só mulher? Porque tinha naquela igreja homens que queriam ter mais de uma esposa, irmão. Dentro da igreja? Sim, dentro da igreja de Éfeso. Homens queriam ter mais de uma esposa. E aí Paulo começa ajudando Timóteo, olha, orienta a oração, separa homens fiéis para te ajudarem, bispos, diáconos. E aí você pode ler tudo, as características, eu não quero me prender a isso, eu quero passar por toda a carta. Capítulo 4, ele fala, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns deixarão a fé. Paulo está falando, olha, Timóteo, entre vocês aí, alguns deixaram a fé, mas continuam sentados nos bancos, dentro da igreja, do lado de vocês. Olha o que eles estão fazendo. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Que acusação forte, irmão. Paulo, quando escrevia uma carta, o povo sentia tristeza. Até comentei isso ontem na live da tarde, né? Sobre a carta aos Coríntios. Paulo escreveu uma, o povo ficou triste, ele escreveu outra. Mas que eles queriam produzir era arrependimento naquele povo. A carta a Timóteo não esconde nada, e Timóteo sabia de tudo, mas segue com orientações. Isso me chama a atenção, Timóteo, no meio de vocês, dessa igreja, tem gente aí, ó, dando ouvido a espíritos enganadores. E o pior, essas doutrinas são de demônios. Irmão, será que isso é alguma mera semelhança com os dias de hoje? Essa passagem me chamou a atenção porque eu tenho visto ao longo das semanas quantidade de notícias que saem nos jornais, nas mídias, a respeito dos evangélicos. Eu vou chamar assim. Não dá para chamar esse povo de cristão. Eu vou chamá-lo de evangélicos. E aí você faz a separação que você quiser. É uma que é acusada de matar o marido. Não vou falar o nome, porque isso vai ficar gravado. Mas vocês sabem. É outro cantor famoso que é pastor, que largou a esposa. A esposa pegou mensagens de traição dele com uma menina que cantava com ele. Agora essa menina virou a esposa dele. E a música toca em todas as rádios. E a gente canta até aqui. Ele casou e disse lá, estou feliz da vida, Deus me abençoou. Eu não quero fazer nenhum juízo de valor, porque eu não estou aqui para isso. Há pouco tempo, uma igreja famosa aí, bem famosa no Brasil e no mundo, toca músicas do mundo na igreja, no culto. Músicas americanas, pop rock.
cantores famosos. E eles não estão nem aí para isso. Eles falam assim, ó, podem nos cancelar. E continuam tocando no lugar que eles disseram que está separado para o Senhor. A primeira música deles, eles falam assim, ó, essa casa é casa de oração. E aí levam um monte de lixo para a casa do Senhor, que eles chamam de casa do Senhor. Parece o que hoje, irmãos, 80% do nosso tempo é para pregar para quem já ouviu a palavra. Até 10 anos, 20 anos atrás, a igreja era uma igreja que ia, que saía. Hoje não, é a igreja que fica. Fica cuidando de doentes o tempo inteiro. Porque as pessoas vão lá e buscam um alimento e está envenenado esse alimento. E vai no outro lugar e busca o alimento e esse alimento não é sólido. E se você pesquisar na mídia, você vai ver coisas ainda piores. Homens que se separam, que terminam um casamento um atrás do outro e dão glória a Deus por isso. Crimes e mais crimes e corrupção e desvio. E pastores com segurança, com jatos, milionários. Eu fico me perguntando, irmão, aonde que está o evangelho de Cristo nisso tudo? O apóstolo Paulo tinha que parar a sua pregação, a sua ministração, para fazer umas tendas, para vender a tenda, para conseguir dinheiro, porque ele não queria colocar peso nas costas da igreja. E olha para a realidade do mundo de hoje, irmão. Olha para esses homens e mulheres. O que eles estão fazendo, irmão, com o evangelho de Cristo? Será que estão envergonhando o evangelho de Cristo? Essa reflexão é para você e para mim. A quem você tem emprestado seus ouvidos? Eu dou glória a Deus que aqui nessa igreja nós temos liberdade. As pessoas têm liberdade para pregar o evangelho genuíno, verdadeiro, sem reserva, sem mácula, sem mancha, sem receio. Aqui não tem assunto proibido não, irmão. Por mais que eu sempre acho que nunca volte aqui, eu acabo voltando. Quando eu termino, eu falo, meu Deus, o que eu fiz? O que eu falei? Não vou voltar nunca mais lá. E hoje eu vou sair com a mesma sensação. Mas eu não posso me furtar, irmão, de mostrar para a igreja a palavra de Deus. Versículo 2, falando mentiras com hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de carnes. Esse povo está falando, olha, Deus não gosta de casamento. Você não pode comer carne. E Paulo está falando, isso é ridículo. Esses homens não são de Cristo. Aí ele volta a falar lá do Gênesis 1, como Deus fez o Adão para Eva, a Eva para o Adão. E como Deus gosta do casamento, o princípio da família é o primeiro princípio que o Senhor criou. Mas esses homens estavam no meio da igreja. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, quem você tem dado ouvido para guiar a sua vida, direcionar a sua vida? É a palavra do Senhor ou é a palavra de alguém? Não confie na minha palavra, irmãos. Não. Não confie na minha palavra. Confie na palavra do Senhor. Ela é perfeita para exortar, para corrigir, para ensinar. A minha não. Busque da palavra do Senhor a sua vida. Ela é poderosa, irmão. Está cheio de homem por aí, enganador, e de mulheres também, querendo arrebatar o nosso coração. O cristianismo hoje está muito espiritual.
Tem que apagar a luz, tem que jogar jogo de luzes, tem que fazer, tem que acontecer. E a verdade do Senhor está ficando para trás para inchar o coração dos homens e das mulheres. Não foi para esse evangelho que eu fui chamado, irmão, irmã. Isso é uma realidade da igreja de Éfeso há 2000 anos atrás. E é a realidade do Brasil, do mundo de hoje. Se a igreja de Cristo, se o evangelho de Cristo não produzir mudança na minha vida, é porque está falso, está errado. O Brasil experimenta desde os anos 80 um crescimento do número de evangélicos, mas um crescimento do número de corrupção, de crime, de aborto, de divórcio, de abandono, de desamor. E por que isso acontece, irmão? Faça a sua reflexão. E ele continua falando para Timóteo sobre viúvas, sobre mulheres. As mulheres daquela igreja se vestiam com as roupas mais caras que elas tinham. Colocavam seus colares de ouro, suas pulseiras, seus lindos sapatos. E desfilavam pela igreja. Enquanto as mulheres pobres não podiam fazer aquilo. Aqui, isso não é palavra minha, isso é palavra de Paulo falando para Timóteo. 1 Timóteo 2, 9, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em vestuário modesto, com pudor e sobriedade, não com tranças ou ouro, ou pérolas, ou vestidos caros. Será que isso faz sentido para você no dia de hoje, irmão, irmã? O evangelho é simples. O evangelho de Cristo é simples. Fomos chamados para viver uma vida simples em Cristo. Cheia de fé, de coragem, de ousadia, de oração, de poder. Mas uma vida simples. Fizeram daquilo tudo, irmãos, um espetáculo. Ele continua na segunda carta. Uma carta não foi suficiente. Precisava de mais uma. Ele começa falando de novo, elogiando a postura de Timóteo, um jovem. Eu fico impressionado, irmãos, com a quantidade de gente hoje que conhece a mensagem da cruz. Pensa. Pensa aí. Falávamos nisso na célula, né? Terça-feira. Irmãos, tem muita gente. Muita gente conhece a mensagem da cruz. Mas não acredita nela. Mas não vive a mensagem que conhece. Então serve para que essa mensagem? Para nada. Só ocupa espaço na cabeça. Olha o mundo de hoje, olha a realidade de hoje. Vi uma pesquisa ontem falando que os países mais ricos do mundo estão abandonando a fé cristã por causa da pandemia. Olha só. Eu imaginei que fosse o contrário, né? Numa pandemia, onde as pessoas estão morrendo, as coisas estão acontecendo, desemprego, fome, crise. Que as pessoas fossem buscar Deus. Não, nos países mais ricos do mundo, a fé está esvaindo. Depois você pode pesquisar. Mas o importante aqui, irmãos, é cada um fazer a reflexão sobre a sua vida. Cuidar do seu ouvido, do seu coração, da sua mente. Nem todo alimento é comida, não, irmão. Alimento é uma coisa, comida é outra. Cuidado. A palavra de Deus, ela é única. E tem muita gente falsificando a palavra de Deus. Atrás do seu dinheiro, da sua alma, da sua vida. Homens. Ele fala aqui, ó, Figelo, Hermógenes. Paulo dá nomes. Paulo não tem medo de falar quem são esses. É só você continuar lendo aqui a carta. Fileto, Himeneu, Alexandre.
São 5 nomes que Paulo fala. Cuidado com esse, Timóteo. Esses são maus. Eles ensinam errado. Eles estão dando ouvido a espíritos de demônios. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, nossos inimigos, traidores, obstinados, soberbos, amantes dos prazeres, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Tendo aparência de piedade, irmãos, eles parecem que são cristãos, mas negam o poder dela. Estes, Timóteo, afasta-te. Tem gente fazendo amizade com essa turma. Tem gente curtindo, compartilhando, gostando, se aproximando. Porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas e levam cativas mulheres, todas carregadas de pecado, levadas por várias concupiscências. Os homens lá, irmãos, primeiro eles arrebataram as mulheres. Os mentirosos, os falsos, conseguiram conquistar o coração delas. E elas foram usadas para ensinar mentira no meio do povo. Que sempre aprendem, nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade, exatamente como no dia de hoje. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, 2 feiticeiros do Egito, assim também estes resistem à verdade. Paulo compara os homens daquela época com os feiticeiros do passado, irmão. E pense nos dias de hoje, sendo homens de mentes corruptas, réprobos quanto à fé, reprovados quanto à fé. Eles foram reprovados. A atitude dele não é de servo de Cristo. Mas não irão avante, porque a sua loucura será manifestada a todos os homens, assim como a deles, de Janes e de Jambres. Tu, porém, olha que bonito agora a mensagem para Timóteo. Tu, porém, tens conhecido completamente a minha doutrina, a doutrina de Cristo, que era de Paulo. Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, você conhece a doutrina de Cristo? Porque é de Paulo também. Não é dos homens, é de Cristo, dos apóstolos. Você conhece meu modo de viver, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, a minha caridade, a minha longanimidade. Não só isso, não, Timóteo. As minhas perseguições, aflições, lá de Antioquia, em Icônio, em Listras. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. E também todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Eu já esperava que ninguém ia falar aleluia, mas eu vou falar de novo. E também todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, quem não quer? Quem quer viver piedosamente em Cristo Jesus? Levanta a mão, irmão. Tem que ser corajoso, porque o que vem agora é difícil. Sofrerão perseguição. E aí? Risco. Risco. Você está assumindo risco para a sua vida. Sacrifício. Seguir a Cristo é um risco. Seguir a Cristo do jeito correto, fiel, verdadeiro, é um risco. Seguir como esse mundo segue é ótimo. Pode tudo. Tudo pode. Come tudo, bebe tudo, vai para qualquer lugar, fala qualquer coisa, tem várias amizades, fala mal, xinga. E aí? Onde é que está a doutrina de Cristo nisso tudo?
Mas os homens maus e sedutores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, você, irmão, você, irmã, porém, permanece nas coisas que aprendestes e de que foste assegurado, sabendo de quem as tem aprendido. Você aprendeu de quem, irmão? Cristo. Foi Cristo que te ensinou? Foi o Espírito de Cristo que te ensinou? Então se agarra a isso. Então vive isso. Esse é o teu prêmio. Esse é o poder de Deus na sua vida. Busca a perfeição do Senhor na tua vida. Busca a palavra do Senhor para a sua vida. Busca o poder de Deus para a sua vida. O Espírito do Senhor não está sobre um nem outro, não. Está sobre todos aqueles que se dedicam a buscar e conhecer o Senhor. Não espere por mim, irmão, irmã. Não espere por ninguém. Você tem livre acesso ao Pai através dele, de Cristo. O véu foi rasgado, o caminho foi aberto. Foi Jesus que fez isso, não fui eu. Ele é Senhor da sua vida, se você assim quiser. Você aprendeu correto, então viva direito. Foge da idolatria. Foge da imoralidade, da imundície. Da sexualidade, como isso tem afetado o cristão de hoje. Foge dos maus costumes, das más línguas. Foge da mentira, da corrupção, do engano. É preciso fugir disso, irmão, porque isso vem atrás de nós o tempo inteiro. É preciso dizer não, dizer basta. Eu não quero mais, eu rompi com isso e eu selei a minha parceria com Cristo. Isso é o testemunho de que a igreja precisa dar para esse mundo. Hoje nós viramos chacota. Eu converso com os meus amigos e eles falam, mas ser cristão é muito fácil, pode tudo. Eles bebem, eles fumam, contam mentira, aceitam corrupção, se prostituem, tem várias mulheres, vários maridos. Não, não é isso. Eu não aprendi assim de Cristo, nem dos apóstolos. Não, não é assim. Isso não é verdade. Eles são os falsos. Eles mentiram para você. E se você acreditar neles, você vai para o mesmo lugar que eles. Eles porque dão ouvido ao espírito de demônios, e por você porque é incrédulo. Não dê mau testemunho. Não empreste seus ouvidos para esses homens, e eles estão cheios por aí. Desde criança você sabe as Santas Escrituras, Timóteo. São capazes de fazer-te sábio para a salvação. Irmãos, as Escrituras são capazes disso. Você não precisa de mim para entender a Escritura. Você precisa do Espírito de Deus. Só do Espírito de Deus e da fé que Ele colocou dentro de você. E aí você vai vencer o medo, a depressão, a angústia, a tristeza, a dor. Você tem acesso, é livre. Cristo já trilhou a pior parte do caminho. Ele já abriu as portas. Ele destruiu a morte. Aprisionou o inferno. Ele fez tudo. Você está livre, liberto. Vai, anda no caminho. Segue depois dele. A palavra está na sua casa, está no seu celular. E você espera pelo outro, eu espero pelo outro. É mais fácil ouvir um videozinho, um áudiozinho, uma pregaçãozinha. Não que você não tenha que fazer isso, mas você tem acesso. Você vai perceber o quanto o Espírito de Deus vai se fazer presente na sua vida quando você se dedicar à palavra dele. A palavra dele é poder. Ela não tem poder, não, ela é poderosa. É uma fonte de água viva que jorra para a eternidade. Você precisa ouvir isso. Eu queria que todos acreditassem nisso, mas eles não acreditam. A minha família não crê, os meus amigos não creem. Muitos irmãos da minha igreja não creem nisso, estão deixando de experimentar uma verdade poderosa que vai mudar suas vidas.
Experimente, meu irmão, minha irmã, experimente o poder que tem o Senhor. Deixe as vãs filosofias de lado. Essa inteligência do mundo só vai servir para ficar aqui. A sabedoria de Deus é eterna. É ela que vai mudar a sua vida. Mas não é para te dar carro, nem casa, nem ouro, nem prata. Não, irmão. Isso vai ficar aqui também. É para te dar alegria, esperança, felicidade, certeza. A paz que o mundo não consegue dar para ninguém. Tem em Cristo, irmão. Não busque nada desse mundo. Busque primeiro as coisas do Senhor. Ele tem cuidado de nós. Qual é o pai que não sabe o que o filho precisa? Dedique-se a buscar a palavra do Senhor, o que Ele quer para a sua vida. Como Ele quer trabalhar em você. Para onde Ele quer te enviar. Que tipo de atitude Ele quer que você deixe para trás e abandone. Vamos participar do corpo de Cristo. Como vamos participar assim? Como é que eu vou participar do sangue do corpo de Cristo? Quantas e quantas vezes eu tomei isso de forma indevida? Quantas e quantas vezes comi esse pão? Não deveria ter comido? Isso é um memorial. É para pensamento profundo. Olha o tamanho do mistério da verdade que o Senhor nos chamou. A grandiosidade do reino do Senhor. O mistério que está por trás disso. O poder que tem esse Senhor da nossa vida, irmão. Como pode a gente orar por alguém e alguém ficar curado, irmão? Como pode a gente orar por alguém e ver o demônio saindo, irmão? Isso não é falso, isso é verdadeiro. E quem é que tem esse poder, irmão? E como é que vamos abandonar isso, deixar isso para trás? Prossigamos em viver uma vida santa. É urgente, irmão. É urgente, irmã. Uma vida santa. Você aprendeu. Você tem aprendido. Está na hora de viver, irmão. Está na hora de viver, irmão. Tem muita gente falando muita coisa. Tem muita gente ensinando muitas coisas. Saiba. Saiba o que é verdade. A verdade é Cristo. A verdade é Cristo. Não somos nós. Não são os evangélicos. É Cristo Jesus, o Senhor. Ele é a verdade. Não empreste seu ouvido aos espíritos dos demônios. Eles estão fazendo a festa nesse mundo. Aprisionando, escravizando, trancafiando. Se levante com a autoridade que Cristo te deu hoje. No Espírito do Senhor. E rejeite tudo isso. Entregue-se ao Senhor de coração. Entregue a sua mente ao Senhor. Os seus pensamentos a Ele, a sua vontade. Coloque um freio na sua carne. É urgente, é necessário. Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe e ajude os outros. Não faça como eles, irmãos. Não faça como eles, que blasfemam o nome de Cristo. Eles vão se ver com o Senhor. Naquele grande dia, cada um vai dar conta das suas atitudes. Eu, das minhas. Você, das suas. Eles, das deles. A palavra para mim nessa noite é cuidado. Fica alerta. Tem alguém querendo roubar a sua coroa. A coroa que o Senhor já te entregou.
Já fez tudo, já preparou. Já preparou a tua morada. Mas tem gente querendo tirar. Fica alerta. Tenha cuidado. Não vá atrás deles. Não deixe tudo que o Senhor já fez por você se esvair assim pelas mãos. Tenha cuidado. Tenha cuidado com a sua vida. Queira agradar o Senhor. Busque a santidade todos os dias. É aperfeiçoamento. E não empreste seu ouvido para qualquer um. Empreste seus ouvidos ao Espírito do Senhor. O Senhor tem procurado verdadeiros adoradores, não os falsos. E onde Ele vai achar? Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Com certeza você fez uma reflexão sobre a sua vida. Como eu tenho feito com a minha. Continue fazendo uma reflexão. E faça uma aliança com o Senhor nessa noite. Uma aliança para você participar hoje do corpo de Cristo. Não é para amanhã não, é para participar hoje. Do corpo e do sangue. Uma aliança poderosa. Uma aliança eterna. Construída no Senhor. Se tiver que pedir perdão, peça. Se arrependa. Deixe para trás aquilo que não agrada ao Senhor. Se tiver que levar um prejuízo, irmão, leve. Aquele que quiser viver uma vida piedosa em Cristo, se prepare para sofrer perseguições. É a palavra do Senhor, não é a minha. Entregue sua vida totalmente ao Senhor. Diga, Senhor, a minha vida é tua. E o Senhor dirige os meus passos. E o Senhor é a minha justiça. O Senhor é o meu galardão. Eu não vou temer o que pode me fazer o homem. Porque o homem pode me injustiçar. Porque o homem pode me defraudar, me dar prejuízo, Senhor. Mas, todavia, eu permanecerei firme na tua verdade, no teu caminho. E dele, Senhor, pretendo nunca me desviar. Falarei a verdade, pagarei o preço pela minha vida, Senhor. Pagarei o preço pelos meus atos, Senhor. Me ajuda, Senhor, a consertar todos os relacionamentos que foram quebrados por causa do meu pecado. Me ajuda a perdoar aquele que me fez tanto mal, Senhor. Porque eu quero seguir a Ti, Jesus. Eu quero seguir o Evangelho da verdade de Jesus Cristo. Eu quero seguir a simplicidade do Senhor. Eu não quero ir após o mundo. Porque o mundo caminha para a morte, mas no Senhor a vida. E eu acredito nisso. O Senhor é a minha esperança, o meu galardão. Em Ti confio, Senhor. Me ajuda, me esforça. Toma, Senhor, pela minha mão, pela Tua mão direita e me guia, Senhor, nesse mundo. Eu tenho consciência que nesse mundo eu sofrerei tribulações e perseguições, mas eu quero andar com o Senhor todos os dias da minha vida. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, pague o preço que for necessário, Senhor. Eu acredito na esperança da vida eterna. Eu espero por isso. Eu espero pelo Senhor, por aquele grande dia. Eu não quero dizer a mararata da boca para fora. Eu não quero proferir nenhuma mentira e nem hipocrisia, Senhor. Mas que a palavra que sai da minha boca sejam verdades. Me ajuda, nos ajuda, Senhor. Levanta uma igreja forte nesta terra, Senhor. Levanta uma igreja verdadeira, que maneja bem a palavra, que vive a palavra de Deus, que se desvia das coisas do mundo, que diz não ao pecado, que rejeita a iniquidade. Levanta essa igreja, Senhor, aqui neste lugar. Que comece por nós, Senhor.
comece por nós esse avivamento tão falado nos dias de hoje. Nos ajuda, Senhor, a resistir a essas coisas. Nos ajuda, Senhor, a resistir às tentações. Esforça-nos, Senhor. Nós queremos ser os teus filhos de verdade, aquele que agrada ao Pai, aquele que faz a vontade do Senhor. Queremos ser um contigo, Senhor, em comunhão, em unidade. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas transgressões, as nossas iniquidades, nossas palavras soltas, ditas ao vento. Porque temos falado uma coisa, mas temos vivido outra, Senhor. Aqui dentro somos santos, mas lá fora, Senhor, o Senhor sabe quem nós somos. Nós não queremos mais isso. Queremos viver uma vida única, santa, reta e justa, Senhor, diante de Ti e diante dos homens. Para que a minha família veja, para que os meus vizinhos vejam, para que os meus amigos vejam a verdade de Cristo em mim. Me ajuda, Senhor. Eu estou disposto, Senhor, a trilhar esse caminho, sabendo o preço que eu posso pagar por isso. Eu estou disposto, Senhor. Os meus irmãos estão dispostos, Senhor, nessa noite, a pagar o preço para seguir o caminho da justiça, da verdade e da vida. Aconteça o que acontecer. Recebe a nossa oração. Recebe, Senhor, o nosso clamor, o nosso pedido de perdão. A nossa aliança, Senhor. E opera em nós as maravilhas que o Senhor tem para efetuar nessa terra. E nos envia, Senhor, a curar, a libertar, a salvar, a transformar, através da Tua palavra, Senhor. Porque para isso nós fomos chamados, somos igreja, para sermos enviados, Senhor. Cuida de nós, Senhor. Somos Teus filhos. É a nossa oração. Agradecidos. No nome santo, 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 santo do Senhor Jesus. O nosso Deus, o único Senhor, o Senhor das nossas vidas. Aquele que veio e virá para nos buscar. Glórias ao Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Amém.